Senhoras, senhores, olha só, vou fazer uma pergunta um tanto quanto peculiar, que inclusive tem um pouco a ver com conteúdos de segunda série, tá? E aí você vai poder me falar melhor, beleza? Para que serve uma panela de pressão? Tiro, não vale responder para eu sentir medo na hora de cozinhar, hein? Qual é a função da panela de pressão? Para aumentar a pressão, né? Mas como é que a panela de pressão aumenta a pressão? Tem que fazer algumas coisinhas, não é isso? Contraindo os gases. Ó, tem um monte de coisa. Ó, tu falou calor. O calor é importante. Para quê? O que o calor vai fazer com as coisas que estão dentro da panela? Vai aumentar a. Vai aumentar. Isso. Temperatura. Não, então, presta atenção. Calor e temperatura são coisas diferentes, tá? Certo? Você vai fornecer calor para a panela, a temperatura do líquido ali dentro vai aumentar. Show. Aí já falaram que se aumentar a temperatura, aumenta a pressão, mas aumenta a pressão de quem? De qual matéria? Mentira, de qual estado físico da matéria? Vou dar uma dica, tá na tela, tá na tela. Do gás, isto. Show. Agora me diga, a panela de pressão tem volume variável? O volume da panela se altera com o aumento da temperatura? Ele faz, expande? Da panela não, não é isso? Então o volume é fixo. Ah, mas sai gás, professor. Graças a Deus. Porque se não sair gás, a panela faz assim, ó. Estoura. Também conhecido no Espírito Santo como poca. Não é isso? Então, tem um limite de pressão ali dentro. Beleza? Então, ali você vai fornecendo calor, se aumenta a, a temperatura dos líquidos, eles passam para o estado gasoso, o gás também se expande, mas ele não tem para onde, não tem como aumentar o volume do recipiente, não é isso? Então, aí já me falaram anteriormente: se você aumenta a temperatura, você vai aumentar a pressão do gás. Como isso vai fazer o alimento ficar cozinhar mais rápido ou menos, né? Isso aí são cenas dos próximos capítulos, mas tem a ver, tá bom? Graças a Deus tem aquela valvulinha em si, né? Perca o medo da panela, tá? A panela só dá problema se ela tiver entupida na válvula ou a borracha não vedar. Do resto, é uma mão na roda aquilo, mas tem que ter líquido, tá? Se não tiver líquido, a panela queima. E aí a coisa fica feia, tá bom? Mas aí é bom lembrar que depois que você desliga a fonte de calor, a temperatura tende a diminuir e a pressão interna da panela também. O pessoal tem um medo de abrir tampa de panela que você não faz ideia da panela de pressão. Ah, vou dizer para você, se tiver pressão lá dentro, você não consegue abrir. Que a força dentro, a pressão de dentro da panela é maior do que a de fora. Então ela impede que você consiga abrir a tampa. Você só consegue abrir a tampa quando a pressão de dentro ficar igual a de fora. Aí a tampa faz assim, ó, solta. Fácil, fácil, fácil. Ah, minha mãe pega a panela e bota embaixo da torneira. Para que a gente faz isso? Para poder tirar o calor mais rápido. Aí você diminui a temperatura mais rápido, a pressão interna fica menor. Correto? Mas a panela de pressão é um dos dispositivos mais úteis que eu vejo pela humanidade. Isso acelera o cozimento de quase tudo. Quase tudo não. Tudo, né? Tirando o osso, né? Algumas coisas que a gente não tem como amolecer. Mas assim, é um processo super tranquilo e nada mais é do que vinculado a processos físicos. Tem a ver um pouco com isso que a gente está falando. Só que aquela pressão interna do gás vai mexer no ponto de ebulição da água. Ah, meu caro, aí o negócio fica
tenso. A gente tem propriedades físicas mexendo em propriedades específicas. É o maior barato estudar isso daí, tá? Porque você consegue fazer isso sem panela de pressão também. Mas a gente são cenas dos próximos capítulos. Então, só lembrando. Opa, a caneta do lado errado, né? Só lembrando, então a gente está estudando o estado gasoso porque exatamente nessas variáveis que a gente mencionou, pressão, temperatura e volume, qualquer mudançazinha em uma dessas variáveis provoca mudançazinha em todas as outras variáveis, podendo inclusive até mudar o estado físico, como vocês mesmos já mencionaram, né? Se a pressão interna for tão grande, mas aí eu não mexi com a temperatura, tá? Se a pressão ela for muito grande, eu posso fazer, por exemplo, com que um gás vá para o estado líquido. Só para deixar claro, essa alteração no estado físico do gás para líquido não é um processo natural. Tanto que quando o gás passa para o estado líquido, ele não é chamado de líquido, ele é chamado de gás liquefeito. Ou seja, é um gás no estado líquido, que se encontra no estado líquido, porque se ele volta para a situação natural, ele volta para o estado gasoso. Não tem interação entre as partículas, né? Então eles não conseguem manter aquela interação exigida pela fase líquida. Piorou na fase sólida, não é? O estado, por exemplo, a gente tem o CO2, que é o dióxido de carbono, que ele é conhecido normalmente por gás carbônico, porque é a fase natural que ele se encontra. Mas existe o CO2 sólido, que é o gelo seco. Inclusive, que é muito utilizado para poder baixar ainda mais a temperatura de ambientes que a gente não tem dispositivo para isso. Certo? Inclusive, é bom até registrar aqui que fica na lembrança para alguns. A vacina da Sinovac, lá da China, que está sendo pesquisada e vai ser produzida no Brasil, em nome de Jesus, pelo Instituto Butantan lá de São Paulo, ela tem uma limitação quanto à temperatura de conservação dela. Ela precisa de temperaturas muito baixas, temperaturas menores que menos 70 graus Celsius. E a gente não tem equipamento que chegue a tal ponto. Então é exigido um pouco alguns outros recursos. Então ela fica dentro de câmara frigorífica, é o freezer, né? Câmara frigorífica, na menor temperatura possível, cheio de gelo seco, para tentar chegar nesse ponto. Inclusive já tem doses no Brasil que estão sendo acondicionadas desse jeito. Mas, por exemplo, da vacina de Oxford, que eu acho que é a AstraZeneca, se eu não estou equivocado, ela já consegue ser guardada num freezer normal, numa geladeira. E aí é muito mais fácil condicionar esse material de alguma forma. Mas o gelo seco é o gás carbônico, CO2 na fase sólida, mas não é uma fase natural. Tanto que ele sai dessa condição, ele rapidamente passa por um estado quase que sublima, direto da fase sólida para a fase gasosa. Aí tem todo aquele efeito na bebida, que fica borbulhando, aquele negócio da bruxa, é isso. Correto? E aí nós mencionamos algumas coisinhas, né, do volume, temperatura e pressão, e falamos que existe mais uma variável aqui que não aparece, porque essas são variáveis físicas. A outra variável é a quantidade de matéria, que também pode interferir. Lembra? Vai enchendo o balão de aniversário, né? Você está lançando mais matéria ali dentro, você está aumentando o volume, e aí você pode interferir também todas essas questões. Mas a gente fala muito dessas três principais, volume, temperatura e pressão, que elas vão estar vinculadas diretamente ali. Na última aula, a gente estudou algumas, né, as relações que existem entre variáveis. Como são 4 variáveis, não sei se vocês se lembram, fica difícil para no ensino médio a gente entender. Porque normalmente quando a gente estuda grandezas, a gente não estuda grandezas de 4 variáveis, a gente estuda grandeza com 2 variáveis, vê a relação que existe entre essas duas. Então, como é que esses estudos foram feitos? Das 4 variáveis, 2 variam e 2 se mantêm constantes. Constantes. Então eu mantenho 2 variáveis constantes e vejo a relação de variação entre outras duas. Então dessas leis, nessas transformações que nós estudamos na aula passada, uma que não mudou em nenhum momento é a quantidade de matéria.
e nem vai mudar. Sabe? Exatamente porque a gente já sabe como é que ela vai interferir. Se eu tiver mais matéria, eu vou aumentar volume, consequentemente eu vou aumentar a pressão, porque eu tenho mais partículas agitando, se chocando, colidindo, e aí tem uma série de coisas. Aí nós vimos a lei de Boyle, que eu falei, nem precisa guardar os nomes. Lembre-se da isotérmica. Na isotérmica, a temperatura é constante, e na temperatura constante nós falamos que a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento a pressão de um gás numa transformação isotérmica, o volume tem que diminuir. E fizemos vários exemplos quanto a isso, tá certo? A isobárica é quando a pressão é constante. Pressão constante, normalmente a gente tem um recipiente que o volume varia. É o balão, é o êmbolo de uma seringa, correto? E aí a gente descobriu que a pressão constante, o volume e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento a temperatura, eu aumento proporcionalmente, matematicamente, esse volume. Dobrei a temperatura, volume dobra. Lembrando que essa temperatura tem que ser em Kelvin, tá? E aí você tem que somar com 273. E a situação que a gente mencionou da panela de pressão é a isovolumétrica, a volume constante. E a gente também falou que a temperatura e a pressão são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento a temperatura do gás que está dentro da panela, a pressão ela tem que aumentar. Agora me diga o seguinte, vocês se lembram o que significa esse númerozinho 1 e esse númerozinho 2 que aparece aí na figura? Spoiler, tá na tela. Qual é o significado desse 1 e desse 2? O estado, né? Tipo assim, é como se fosse condições iniciais e condições finais. E vocês sabem o que significa esse sinal de igualdade aqui no meio? Vamos ver como é que vocês estão em matemática. O que significa aquele igual ali embaixo? Proporcionalidade? Não, literalmente significa dizer que o termo que se encontra à esquerda ele tem que ser igual ao termo da direita. Mas qual é o termo? É o P dividido por T. Então a gente fala que o P sobre T tem que ser uma constante. Então aquele termo que está à esquerda, pressão sobre temperatura, tem que ser igual a outro termo, é uma constante. Então a gente não muda essas condições. No final das contas acontece. Nós fizemos exemplo, inclusive, fizemos cálculo, supondo aí alguns valores, e nós vimos que esse valor continua sempre o mesmo, permanece uma constante. Por causa dessas constantes, nós chegamos no que a gente foi dito de equação geral dos gases, que vai nos mostrar exatamente as condições iniciais de um gás e as condições finais de um gás. E aí nos permite, por exemplo, prever algumas situações. Né? Então aqui eu coloco todas as grandezas, pressão, volume e temperatura. As questões iniciais e as questões finais. E aí a gente consegue prever. Professor, mas se a transformação do início para o final num problema for isovolumétrica, significa dizer que o volume inicial, o volume 1, ele tem que ser igual ao volume 2. Aí você vai lá e corta. Olha, aí aparece pressão 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão. Então a gente vai chegando e consegue analisar cada situação, certo? Lembrando que se a unidade de pressão que aparece na condição inicial tem que ser a mesma unidade de pressão que aparece na condição final. Então, se aqui for ATM, o final tem que ser em ATM. Exemplo, podem ser outras unidades de pressão, mas tem que ser as mesmas dos dois lados. Mesma coisa vale para o volume. Agora, a temperatura sempre foi e sempre será em Kelvin. Então, lembre-se, temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em graus Celsius, né? Que a gente vai usar o termômetro aqui no Brasil, que vai medir essa temperatura, e a gente tem que acrescentar
o 273, que é uma projeção, um prolongamento do gráfico para a gente chegar na escala Kelvin, tá certo? E a gente tira aquele grauzinho, porque a Kelvin não é uma escala graduada, não é uma medida, uma fita métrica, né? É uma escala absoluta. Ela vai indicar para a gente a energia, o grau de movimentação que as partículas têm, tá certo? E aí a gente vai fazer alguns exemplos aí para poder dar uma fixada nesse assunto. Eu também acho ele muito bacana, ele é interessante porque a gente está falando de química, mas está falando de física, está falando de processos que estão no nosso dia a dia, correto? Eu sei, por exemplo, se você já ouviu falar que os sprays, né? Spray, sei lá, bom, aromatizante de ambiente, desodorante e coisas do tipo, você não pode jogar ela, tem que tomar muito cuidado quando você joga ela, por exemplo, em fogo. Ah, eu moro em tal lugar, o caminhão de lixo não está passando, tipo, ultimamente, né? Aí eu vou queimar o lixo, aí você joga aquele material ali dentro, tem gás ali dentro. Então você pode esquentar o gás ali dentro, você vai aumentar a pressão, e ao contrário da panela de pressão, ele não tem válvula de escape, então aquele negócio explode, certo? As questões, por exemplo, relacionadas aos grandes tanques de combustíveis que são enterrados dentro dos postos, né, na profundidade ali, tem uma questão também de calor que pode influenciar, porque ali existem gases ali dentro, e isso pode influenciar até na quantidade de combustível que é comprado, para você ter ideia, certo? A questão da pressão interna das rodas, existe um limite, senão você não consegue. Existe um limite tanto para mais quanto para menos. Você não pode botar pouco ar, mas também você não pode colocar muito, porque você tem que levar em consideração que durante o dia aquela roda está passando no asfalto, e o asfalto ele esquenta, e ele pode aumentar a temperatura do gás. E aí a roda ela pode estourar. E aí você tem os botijões de gás, você tem os cilindros de gases que são utilizados em indústrias, nos hospitais. Tem uma série de questões que tem que ser levada em consideração. Então, quem trabalha nessa área toda, eles levam na prática esses cálculos e essas análises todas, correto? Muitos dos problemas que as indústrias possuem hoje em dia relacionado às vezes, a algum tipo de acidente, normalmente eles têm gases envolvidos e alteração na temperatura, e eles não têm controle de pressão. Por mais que boa parte dos processos dentro da indústria eles são quase que todos automatizados, existe o controle manual, existe o controle humano. Ele precisa observar qualquer tipo de problema que às vezes passa despercebido por uma máquina dessas. E aí pode causar uma série de acidentes, mortes, e mandar substâncias químicas pelo ar, e já viu todo o apocalipse zumbi começando, né? Quem nunca jogou algo parecido, né? Começa, explodiu, puf, foi tal coisa para algum lugar, e aí vocês já viram, não é isso? Então a gente vai fazer alguns exemplos. Esses exercícios estão aí, ó, no volume 4 da apostila, tá? Na página 47. E a gente vai começar a discutir algumas coisinhas aí, bem simples, para vocês entenderem o processo. Tá bom? 1 minuto para fazer essa questão. Valendo! E aí, primeira série. Vocês concordam com o Gustavo? Com o Nicolas? Eu tô calmo. E com a Júlia? Ó, deixa eu ajudar vocês.
Aqui ele disse pra gente, ó, que os 4 frascos têm o mesmo número de moléculas. Então a quantidade de matéria ela é constante nos 4 frascos, certo? E os 4 frascos estão sob temperatura constante. Então a gente tem que ver a relação entre pressão e volume. Isso aqui, então, é uma análise isotérmica. Vocês se lembram qual é a relação? Isso, é por aí mesmo. Vocês se lembram qual é a relação entre pressão... Isso aí. Pressão e volume, eles são inversamente proporcionais. Então, se eu quero achar maior pressão, eu tenho que procurar o frasco de menor volume. E aí, esse frasco vai ser o frasco de número 1, né? Então, é só você lembrar. Você foi diminuindo o tamanho, correto? Você foi diminuindo o tamanho. Vou usar as palavras do Nicolas, ó, né? Usar o raciocínio dele. Você está diminuindo o tamanho do frasco, está diminuindo o volume, você está diminuindo o grau de liberdade, né? O espaço para essas moléculas se movimentarem. Então, elas começam a colidir entre elas. E ao colidir entre elas, gerar repulsão, elas vão exercer mais força dentro desse recipiente. É como se fosse o seguinte: você quer ver? Eu tenho uma ideia boa? Imagina que esse frasco você pudesse apertar ele. Se você e ele está cheio de gás. Se você começa a apertar, você não está diminuindo o volume? O que vocês acham que vai acontecer com essa rolinha que está em cima? Se você apertar cada vez diminuindo o volume dentro, o que ela vai fazer? Ela vai para longe, não é isso? Porque você vai aumentar a pressão interna desse gás que está ali, correto? Aí essa tampa vai sair, correto? Então é isso aí. Quem vai apresentar maior pressão é o frasco de menor volume, é o frasco número 1. Como é que você vai justificar? Pode, bonitinho, né? Vai falar assim, que por ser uma transformação isotérmica, ou seja, sobre temperatura constante, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Estou gostando de ver. Isso aí, crianças. Sigam o exemplo dos outros. Gente, quanta coisa. Ai, semana de Black Friday é tensa, hein? Quantas mensagens para comprar esse povo manda pra gente. E comprar coisa inútil, né? Ai, ai. Vamos lá. Podemos passar ou alguém tem alguma pergunta? Pode ir? Então, porque a Júlia me pediu, eu vou passar. Porque os rapazes também me pediram. Olha aí. 1 minuto. Essa questão é a questão de número 5, também na página 47 do volume 4 de sua apostila. E aí, qual é a resposta, galera? Acho que é o 400, porque tem uma temperatura maior. Detalhe, toda vez que eu faço esse exercício com as turmas, o K é de Kelvin, é a unidade de temperatura, é isso mesmo, tá bom? Ouve só, gente, eu penso em frasco de perfume, eu leio e vejo escrito frasco de perfume, eu não tenho problema. Vamos aqui, olha só, gente, então ele está falando aqui, ó, que é o mesmo
volume. Então, o volume ele é constante. Tem a mesma quantidade de uma amostra gasosa. Então, a quantidade da matéria também é constante. Então, se é volume, eu estou trabalhando numa transformação isovolumétrica. Então, aqui numa transformação isovolumétrica, a gente vai avaliar a relação entre a pressão e a temperatura. Vocês se lembram? Pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Lembra? P sobre T. P sobre T. Né? Então, se eu aumento uma grandeza, a outra tem que aumentar proporcionalmente. Então, se eles querem que a gente ache qual é o frasco de menor pressão, eu tenho que procurar o frasco de menor temperatura, viu? Então, eu tenho 273, 300, 325, 400. Bom, o de menor temperatura é o 273, então é o frasco 1, que é o frasco com menor pressão. Justificativa. A transformação é isovolumétrica, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, se eu quero o de menor pressão, eu tenho que buscar o de menor temperatura. Lembra? Diminua a temperatura, diminua o movimento. Aí eles vão se chocar mais fracamente, vão exercer uma pressão menor no recipiente. E aí eu não tenho tanto problema assim. Tá? Onde isso acontece? Por exemplo, eu tenho um exemplo para dar para vocês, mas não tem a ver com a temperatura, tem a ver com a diminuição da quantidade. É o botijão de gás. O botijão de gás começa a perder matéria e aí o volume não se altera, não é isso? Não tem nada a ver, mas é um exemplo. E aí, ao diminuir a quantidade de matéria, a pressão interna diminui. Tanto que chega um tempo que você não consegue mais usar o botijão para cozinhar, porque o gás internamente não tem mais força para sair. Tanto que tem gente, quem tem ainda botijão em casa, vai saber o que eu estou falando. Tem gente que mora em prédio que é encanamento, né? Então não tem o botijão. Mas quem tem botijão mora em casa, fica do lado de fora. Muitas pessoas, quando vem o gás começar a enfraquecer, eles costumam deitar o botijão. Aí deita o botijão para ter a sensação de que você consegue tirar um pouquinho mais de gás dali de dentro para poder fazer a comida, né? E preparar os alimentos. Se a gente pudesse espremer, né? Não, porque ela vai fazer. Aí é complicado. Não, aí não pode esquentar. O botijão de gás não pode esquentar, porque o problema ali do calor não é ele estourar. É o material que está ali dentro, que é combustível. Aí o negócio fica sinistro, beleza? Mas isso aqui é normal. Volume é transformação isovolumétrica diretamente proporcional. Eu acho que a próxima questão para a gente avaliar. Podemos seguir ou não? Alguém tem uma pergunta? Ou algum exemplo? Beleza. Eu acho que as próximas questões já são questões com cálculo, tá? E aí eu vou dar um tempinho maior. Aí lembrem-se, vocês têm que converter a temperatura para fazer o cálculo, tá? Se você botar a temperatura em graus Celsius, você não vai achar a resposta correta, tá bom? A variação de temperatura para mais ou para menos é sempre em Kelvin. E é em Kelvin que ela é diretamente proporcional, tanto à pressão quanto ao volume. A questão número 2. Nem sei se eu estou apontando para o lado certo. É esse? Tá certinho aí? Ei, já posso virar YouTube. Vai aí, gente. Questão número 2. Vocês têm 2 minutos e meio para resolver. Valendo! Eu vou escrever lá em cima, Nicolas. Ó, as relações. Só tem uma fórmula, tá? Para você gravar. Vou botar PI, tá? PI de inicial, VI de inicial, TI de inicial.
F de... deu fome. Mentira. Pressão final, volume final, temperatura final. Aí você substitui os valores ali e manda ver. Agora, se vocês entenderam todas as explicações, tem caso, como a segunda questão, que nem cálculo precisa fazer. Um minuto. Aquela felicidade, meu amor. Um banquinho, violão. Com você numa canção. Até o apagar da velha chama. Patrocínio Rede Globo. Laços de família. Tem muita gente quieta nessa aula, viu? Ai, tá muito difícil, Sandrinha. Meu nome é Reginaldo. Tem que reclamar comigo. Olha só, gente. A questão já fala pra gente que a temperatura ela é constante. Temperatura constante é uma isotérmica. Eu tenho, então, que a pressão inicial vezes o volume inicial tem que ser igual à pressão final vezes o volume final. E lembrar que numa isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, se eu aumento uma das grandezas, eu tenho que diminuir a outra. E aí ele está falando para a gente que aconteceu o que com o volume? Ele passou de 30 para 60. De 30 para 60, o volume aumentou 2 vezes. Então, eu estou explicando, mas eu vou fazer a conta, tá? Se eu sei que o volume aumentou 2 vezes, a pressão ela tem que cair pela metade. Porque ela é proporcional. E chove chuva. Então, ó, a questão fala assim pra gente. Certa massa gasosa 0 graus Celsius, 0 graus Celsius, não importa a temperatura, que o problema já disse que ela é constante. Então ela não vai fazer diferença nenhuma ali. Mas você acabou de ver por que você não pode usar a temperatura em Kelvin, ó, em graus Celsius. Porque se você botar zero na equação, vai dar problema. Não é isso? Aí olha só o que acontece, pessoas. Ele disse que a pressão inicial é de 1 atm e o volume 30 litros. E ele quer que você descubra nos indique qual é a pressão final se o volume passar para 60. Então a pressão final vai ser 30 dividido por 60 e você vai achar que a pressão final é igual a 0,5 atmosferas. E acabou. Não caiu pela metade, seres humanos? Isso aí, isso aí. Só sucesso. Você usou. Sim, mas aí você presta atenção. Você vai botar 273 de um lado e 273 do outro. Aí você pode simplificar. Não precisa. Entendeu? Mas não vai dar problema, não. Vai dar BO. Você não precisa guardar aquele monte de fórmula. Guarda só essa mesmo. Essa aqui. Beleza? Beleza. Vamos fazer essa número 3 aqui e a gente encerra por hoje. Olha só. Aponta para o outro lado, assim.
Tá, botei. Sem problema. Ó, vou ler o problema com vocês, tá? Vou responder. Aliás, eu já vou botar a equação geral dos gases. PU, VI, TI, PF, VF, TF, tá? O balão tem 20 metros cúbicos de ar, é o volume, 27 graus Celsius, 300 Kelvin, e 1 atm. É aquecido sob pressão constante. Opa, pressão constante, já posso tirar a atmosfera. PI com PF eu corto, então a minha expressão é VI sobre TI, VF sobre TF. Ó, é isobárica, pressão constante, volume e temperatura, elas vão ser diretamente proporcionais. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento o volume proporcionalmente. Ele quer que a gente descubra a temperatura do balão quando a amostra ocupar o volume de 40 metros cúbicos. O volume, então, ele foi de 20 para 40. O volume aumentou quantas vezes? Duas vezes. Então, a temperatura também tem que aumentar duas vezes. Então, de 300 Kelvin, ele tem que passar para 600 Kelvin. Correto? Aí eu posso perguntar, se vai encerrar, e em graus Celsius? Como é que a gente faria essa temperatura? Você tem que pegar os 600 e subtrair de 273. Porque antes a gente não somou, agora você subtrai. Quanto dá 600 menos 273? 327 graus Celsius. Cuidado com as unidades, tá bom?